vínculo, sim. Para fins de que existe aquele vínculo lá consignado na sua carteira, sim. Porém, esses direitos de 10 anos a empregadora não tem mais. Por quê? Porque a lei trabalhista, ela só pega os últimos 5 anos. Entendeu? 5 anos de tudo, inclusive de FGTS. Agora, para fins declaratórios, aí sim a gente pode entrar com uma ação declaratória de vínculo somente para consignar na carteira dela esse período. Mas dinheiro mesmo, direitos mesmo, ela só tem nos últimos 5 anos. Agora, atenção, o fato do empregador não ter anotado sua carteira não dá problema em relação à aposentadoria. Ele não pode, o empregado não pode ser punido pela inércia do empregador. Então, ele provando esse vínculo, ele provando através de outros materiais, de outros patrimônios previdenciários, ele garante a aposentadoria se ele tiver requisitos de aposentadoria. Entendeu? Então, muita gente diz assim, poxa, não assinou minha carteira, eu não vou conseguir a aposentadoria. Vai, porque o INSS não vai penalizar o empregado que não teve sua carteira anotada por causa de culpa do empregador. Ô, doutora, e, por exemplo, o melhor caminho, então, para quem está empregado, ou seja, está, digamos, clandestino em algum canto, trabalhando, fazendo a sua atividade, mas não tem sua carteira assinada, né? O empregador não assinou, fez um acordo ali com a pessoa e não assinou a carteira dela, ela está trabalhando ali. Então, qual seria o melhor caminho para essa pessoa, esse empregado, para que garantisse a aposentadoria dela? Seria o MEI? Seria não. Esse... Não, porque ela não pode ter duas coisas ao mesmo tempo. Ou ela é autônoma ou ela é empregada. Certo. Ela não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? O que eu recomendo é, você estando numa empresa ou casa de família, tá? Com subordinação, onerosidade, habitualidade, pessoalidade, ou seja, esses requisitos formam o vínculo de trabalho, são requisitos que formam. Eu oriento a você procurar primeiramente o seu sindicato, que ele precisa saber que seu empregador não está anotando sua carteira, e você pode não ser o único. Sim. Geralmente é uma conduta, é uma contumácia do empregador fazer isso. Então, de repente, é uma coletividade ali que está sem anotar a carteira de trabalho. Então, o sindicato, Ministério do Trabalho. Em último caso, entrar na justiça. Mesmo que previamente tenha esse acordo entre empregado e empregador de não assinar a carteira? Não existe esse acordo, não pode existir esse acordo. Esse acordo é um direito que a gente fala indisponível para o trabalhador. Ele não pode dizer, vou acordar com o meu empregador que eu não quero que ele assine minha carteira. Esse direito não existe. Muito bem. É obrigação do empregador assinar a carteira. Muito bem. Vamos para outra pergunta que tem no... Olha, doutor, estou grávida e trabalho sem registro. Tenho estabilidade? Bom, primeiro, é a mesma coisa do acidente de trabalho. Claro que a grávida, ela tem estabilidade, tá? Estabilidade no sentido em que ele não vai poder demitir, né? Depois do parto até 5 meses. Porém, primeiro, para que você tenha direito a isso, necessário se faz provar o vínculo. Porque certamente, veja, quando ele não anota a carteira, ele automaticamente não está pagando o INSS. Se ele não está pagando o INSS, essa grávida aí não é beneficiária, ela não é segurada do INSS. Então, o INSS não a vê, ela é invisível para o INSS. Está existindo uma relação de fato, porém de direito não está existindo. Então, nem é culpa do INSS negar, porque para ele não existe. É uma pessoa que não existe. Então, se faz necessário eu provar esse vínculo, e desse vínculo a gravidez, e da gravidez a estabilidade. Inclusive, essa estabilidade da grávida está nada mais, nada menos que na Constituição Federal. Olha, gente, você pode ir lá no Instagram da gente, viu? Deixar a sua pergunta aqui, como o pessoal tá deixando, que a doutora responde aqui também. Doutora, tem mais um aqui, olha. Meu patrão me registrou com um salário mínimo, mas me paga aquele velho por fora. Dá uma gratificação a mais. Isso tem algum problema? Tem, porque veja só, tudo que você ganha por fora, na verdade, ele vai anexar-se ao seu salário. Certo. A menos que esse por fora, que é muito difícil, seja assim, um prêmio, um bônus, uma vez no ano, um PL, uma PLR, enfim. Aí esses tudo bem, mas todo mês
na sua carteira tem 1.518, mas todo mês ele te paga 1.000, então, na verdade, o seu salário é 2.518. Ele, para todos os efeitos jurídicos, ele vai ser adicionado ao salário. O que é que eu recomendo? Vá guardando, a menos que ele pague em mãos. Tem empregador que paga em mãos. Vá guardando todos os Pixes ou transferências desse pagamento que ele faz por fora, tá? Ou filme ou gráfico que você pode fazer, porque às vezes tem pagamento em mãos, para que você possa provar ao juiz de que na carteira era uma coisa, mas integralmente era outra. Você Porque recebia por fora. No caso da aposentadoria dessa pessoa, então, isso vai atrapalhar um bocado, né? O salário, ele recebe um valor, mas quando for para a aposentadoria, recebe um salário mínimo, né? Isso. Até para a média, para que seja feita uma média, para adotar como salário de aposentadoria, fica prejudicado. Porque uma coisa é a média da aposentadoria ser em cima de 2.518, a outra coisa a média da aposentadoria ser em cima de 1.518. Entendi. Tem mais pergunta aqui no Instagram. Muito bom, viu, gente? Participando aí, todo mundo participando, mandando sua pergunta. Olha, pergunta aqui, viu, doutor? Olha, trabalho como diarista na mesma casa 3 vezes por semana. Tenho a carteira assinada? Preciso ter. Eu acho que era preciso ter a carteira assinada, né? Devo ter carteira assinada para isso? Veja bem. Não existe na CLT dias, para dizer assim, tantos dias você é empregada, tantos dias você não é empregada. Não existe. O que é que existe na CLT? Existem 2 artigos na CLT que são os requisitos para se comprovar o vínculo, que é o artigo 2º e 3º da CLT. O que é um empregado? Aí é ela que tem que fazer essa pergunta para ela mesma. O que é um empregado? Empregado é aquele que é pessoal. O que é pessoal, doutora Fábia? Você não pode se fazer por outra pessoa. Outra pessoa não pode fazer o que você faz. Entendeu? Olhe, dona Fábia, eu não vou trabalhar na sua casa hoje, não. Eu vou mandar minha prima. Não, não pode. Eu estou contratando você. Não estou contratando sua prima, tá? Você é subordinado, ou seja, você tem um chefe, você tem um patrão, você tem um líder, você tem um superior hierárquico, você deve satisfações. Ou seja, se você quiser faltar, você vai ter que ligar para a empresa para dizer, olha, estou doente, meu filho está doente, não vou poder ir hoje. Você dá satisfação. É o 2º requisito. O 3º requisito é ser habitual. Mas essa habitualidade não necessariamente é todos os dias. Por exemplo, se é uma habitualidade 3, 4 vezes, a gente já entende, olha, é uma habitualidade. 3, 4 vezes, ele não está em outro canto, ele está ali. Entendeu? Se acontecer alguma coisa, ele vai estar ali, vai ter que comprovar. E a paga, que é a onerosidade, é você receber por isso. Entendeu? Agora, quando você é uma prestadora de serviços, aí aquela pessoa que está comprando o seu serviço, a contratante, aí vai ser munir de outras coisas. Ele vai pagar um RPA, ou você vai emitir nota fiscal, porque você está como prestadora de serviço. Aí isso afasta esse vínculo. Mas você estando todo dia lá, você sendo a pessoa que está lá todo dia, você recebendo por isso, você tendo subordinação e habitualidade, vínculo empregatício. Já tem que assinar a carteira. Pronto. Para quem está nessa situação, né? Como a nossa ouvinte aqui, o ideal para ela seria ir atrás desses direitos e procurar assinar carteira ou não, ou então abrir um MEI, virar uma autônoma e oferecer esse serviço. Ela pode abrir um MEI, né, para oferecer esse serviço, ela pode. Ou conversar com a patroa, conversar com a patroa e dizer, patroa, veja, eu estou aqui já 3 dias, e aí eu não consigo pegar outro trabalho, outra faxina, isso me impede. Vamos fazer o seguinte, eu fico só 2 dias aqui, 2 vezes na semana, 1 vez na semana, para eu poder pegar outros serviços. Porque aqui, eu quero agora ser prestadora de serviço. Ela pode abrir um MEI, certo? Para pagar o INSS e também ficar resguardada com alguns benefícios do INSS. E não ficar sem esses benefícios de uma carteira que não está anotada. Doutora, tem um questionamento que sempre fizeram, assim, sempre teve, muita gente, às vezes, quando a gente traz algum advogado aqui, fala sobre questão de trabalho, aposentadoria, sempre pergunta isso, se o tempo, eu sei que é fora do nosso tema de hoje, mas é uma pergunta que muita gente faz, se o tempo para aposentadoria de um MEI é diferente
de uma pessoa que tem a carteira assinada. Não, não é diferente, mas o MEI, ele tem requisitos próprios. Entendeu? O que eu posso lhe dizer, o que eu posso lhe garantir é que tem uma grande diferença entre você ter a carteira anotada, toda direitinha lá, inclusive a empregada doméstica, que hoje tem o E-Social, que ele é integrado, ele é integralizado, né, com o MEI. O MEI realmente é um prestador de serviço que corre riscos, mas como forma de proteger, porque ele não deixa de ser um prestador individual, ou seja, ele precisa da força de trabalho dele mesmo para ele ter aquela subsistência dele. Então, para que ele não fique desacobertado, abriu-se essas possibilidades. Mas os requisitos do MEI são diferentes do que você está com a carteira anotada. Olha aí, tá vendo? Muito bem respondido. Então, você pode participar com a gente, mandando sua mensagem. Gente, compartilha a nossa live aí, viu? Manda aí pro pessoal. Tema interessantíssimo. Toda quarta-feira, doutora Fábia está aqui tirando essas dúvidas sobre o direito do trabalho. Doutora, aqui no YouTube, a Eduarda, ela diz o seguinte: faz pouco tempo que eu fui colocada para fora do trabalho, que trabalhava sem carteira assinada e acabei que perdi o bebê. Eu tenho direito a alguma coisa e também não tive direito a 13º. E eles alegaram que iriam abrir falência, mas até hoje não sei se deram falência. Veja, aí a gente tem que analisar com quanto tempo ela perdeu esse bebê, há quanto tempo ela estava nesse vínculo aí empregatício. Eu tenho que analisar se realmente era um vínculo mesmo, se ela ia todos os dias, onerosidade, enfim, aqueles requisitos que eu já disse, tá? E quanto à estabilidade, para quem perde o bebê, não tem essa estabilidade da mulher que teve realmente o parto, a gestação. Essa estabilidade é diferente para quem perde espontaneamente o bebê. Eu estou entendendo aí que foi um aborto espontâneo, né? Então, existe uma estabilidade, mas não é essa estabilidade da mulher que tem o parto mesmo. Olha, tem uma coisa muito parecida aqui, que é sobre a pessoa ter declarado falência e tudo. Que diz o seguinte, ó: meu patrão faleceu e a empresa fechou. Perdi tudo. Bom, aí ele faleceu. Aí esse patrão, eu tô entendendo que esse patrão é o quê? Uma empresa. Eu tô entendendo que é uma empresa, né? Se é uma empresa, vai se abrir inventário, o espólio vai ser aberto, vai se abrir o inventário e tudo que for de crédito dela vai ser anexado nesse inventário aí. Ela vai ser uma credora desse inventário. Eu estou entendendo que é uma empresa. Certo. Se for uma pessoa física, da mesma forma, alguém dos filhos ou da família será o inventariante, vai abrir um inventário, vai levantar o que é patrimônio, o que é crédito, e aí também, da mesma forma, ela vai poder se anexar lá, né, ao inventário. Olha, o Tiago pergunta aqui, ó, ele até botou o nome aqui. Valeu, Tiago, obrigado, viu, pela sua participação. Doutora, eu trabalhei 5 anos numa empresa e saí dela. O único jeito de eu conseguir meus direitos é processando a empresa. Eu gosto muito dos meus antigos patrões. Olha, eu acho que o gostar dos seus patrões não era tão forte quanto você gostar deles, né? Esse amor tem que ser recíproco, né? Tem que ser igualzinho ali. Eu amo mais uma pessoa do que ela me ama, não tá? Vai ser desequilibrado aí. Sim, só na Justiça do Trabalho é que você vai poder garantir todos esses direitos aí. Se você trabalhou 5 anos, certamente você vai ter direito a esses 5 anos, né? Porque ele está dentro justamente desse marco temporal aí, que é da prescrição de 5 anos. 2 depois que sai, né? Eu gosto de explicar isso. Depois que você sai de um emprego, você só pode dar entrada numa ação trabalhista até 2 anos depois que você sai. Olha, doutora, a Eduarda, né, que fez aquela pergunta lá ela disse que trabalhava de 6 às 8 da noite. Certo, mas aí tô entendendo que é numa empresa, né? Isso. Pronto, tem direito, vai ter direito a tudo que é componente do vínculo, né? FGTS, seguro-desemprego, se ela fazia horas extras, agora. Tudo ela isso... Ela tinha 3 horas de intervalo, ela tá dizendo. Nossa, 3 horas, nem pode, mas tudo bem. Então, assim, tudo isso a gente vai ver
numa justiça especializada, que é a Justiça do Trabalho, é essa justiça especializada, e depois de ativo esse crédito, ou seja, depois do trânsito em julgado, depois de uma sentença mesmo dizendo, olha, você tem direito a R$ 1, pronto. Quando esse crédito é formalizado, ela tem que se anexar lá no inventário, no espólio. Muito bem.